Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 7 de dezembro de 2025. Desastre do ataque de Putin no ataque a Uliápole. É uma cidade que fica em Zaporizhia, é um ponto importante também, é um entroncamento de logística, e eles então, ultimamente agora nas últimas 2, 3 semanas, estava meio quieta a coisa lá, meio parada, estão fazendo uma movimentação de tropas mais engrossadas, com reforços, não tanto quanto em Pokrovsk, mas estão tentando tomar aquela região, aquela cidade, para a partir dali abrir caminho, inclusive para a Donetsk e a Dnipropetrovsk. Mas tem acontecido desastre nessas tentativas de ataques dele. E a névoa eles têm procurado se aproveitar, a névoa eles fizeram um ataque, a névoa se dissipou, assim que a névoa se dissipou, os ucranianos destruíram esse ataque do exército de Putin, que acabou terminando em desastre. Os russos estão continuando ali tentativas de entrar em Uliápole, mas capturar a cidade tem sido para eles uma tarefa difícil, talvez seja impossível, e eu acredito que não vão conquistar, após quase 4 anos de guerra. Atualmente, os russos têm forçado a entrada na cidade por meio de grupos de sabotagem, né? Em pequenos grupos, eles um pouco abandonaram aquela ideia e fazem ainda, mas não de uma maneira muito grande, de ataques em linhas de carne moída. O general Valentim Mankó, ele é chefe da unidade de assalto das Forças Armadas da Ucrânia na região, e afirmou isso em uma entrevista do Pravda, do Ukrainska Pravda, ou seja, do jornal, né? Ukrainska Pravda é verdade ucraniana. O que ele disse, não se pode dizer que o inimigo entrou em Uliápole, porque eles estão dizendo que já tomaram Uliápole, o Putin lá vive, sei lá, enchendo a cara para comemorar junto com o pessoal do Kremlin, mas é uma mentira. O que eles conseguiram até agora, diz o general, 3 ou 4 homens entram na neblina. A neblina se dissipa, nós os localizamos e os eliminamos imediatamente. E ele disse, isso é um esforço constante. Os russos estão continuando assim as suas tentativas de entrar em Uliápole. Eles simplesmente jogam, vem como mesmo um grupo pequeno, nós perguntamos se eles querem se entregar, eles querem ser carne moída, nós atiramos neles e eles são eliminados porque não querem se entregar. Segundo ele, os russos precisam usar equipamentos e eles estão tentando usar esses equipamentos para entrar. Tentaram alguma vez entrar com que equipamentos? Com blindados, né? De menor porte, mas não conseguiram, né? Eles tentaram entrar uma vez com 8 a 10 unidades e elas acabaram sendo destruídas. E a hora que os fuzileiros russos desembarcaram com um número maior, eles foram todos destruídos pelas forças ucranianas. Essas viaturas Z, né? Os russos entraram nos arredores, no nordeste de Uliápole, tentaram entrar em pequenos grupos, os ucranianos foram acompanhando esses pequenos grupos, ver o movimento deles, e o tempo estava um pouco dificultando as condições meteorológicas do nevoeiro para o reconhecimento eficaz dos russos, mas acabaram sendo destruídos que pacientemente a Ucrânia começou a sentir onde eles estavam, foi monitorando, e a hora que o nevoeiro se dissipou, normalmente eles têm agido assim, destruído as colunas. Essa é uma coluna que tentou chegar a Uliápole, porém sem sucesso. Eles dizem que fazem um avanço rápido, né? Mas é um suposto avanço rápido, porque logo eles são eliminados. É verdade que eles têm feito isso, né? E os que sobreviventes, que ainda não entraram na cidade, que vêm em coluna tentando tomar, os ucranianos estão empurrando eles para bem longe de Uliápole. E eles se mandam porque sabem que senão ali vão morrer. Tem alguns que não correm, mas eles esperam. Os deles, para não serem mortos pelos próprios companheiros, eles querem se entregar, eles querem se render. Ou seja, a Ucrânia também está fazendo prisioneiros ali naquela região, digo. E também os russos têm usado ali artilharia, né, para apoiar esses deslocamentos, está usando aviões com bombas guiadas
mas também não tem tido sucesso e a Ucrânia tem poucas baixas ali, as baixas russas, como quase em todo o teatro de operações, quase não, em todo o teatro de operações, as baixas russas são muito maiores, né? As tropas ucranianas não querem expor suas tropas durante esses bombardeios, eles se abrigam, né? As tropas russas, elas têm tentado romper essa frente ucraniana também ali na região, além de usar esses grupos de infiltração que fracassaram na região de Zaporizhia. Eles querem chegar a Uliápoli porque eles querem também conquistar a cidade de Zaporizhia, né? Que não está na mão deles, é a capital da região, é a maior cidade. Antes da guerra ela tinha 700 mil habitantes, e não tenho o relato de quantos habitantes tem agora, mas é bem menos, né? A maioria da população, mais da metade, já foi embora. E para resumir, todos os ataques a Uliápoli, até agora, depois que eles começaram essas investidas novas, né, falharam. Só o Kremlin que diz que eles já conquistaram Uliápoli, mas não conquistaram, né? E tem um oficial, Andrei Kovalenko, um oficial superior, ele é chefe do Centro de Combate à Desinformação. Ele disse que as tentativas dos russos de tomar essa cidade falharam. E ele diz mais, Putin está tentando demonstrar seu poder aos americanos, mas a realidade é bem diferente, falou o Kovalenko. Ele acrescentou que as tropas russas são incapazes de romper as defesas, embora os combates continuem muito intensos ali naquela região também. Eles são intensos, mas não tão intensos como em Pokrovsk, né? A concentração de tropas, né? Em torno de 100 mil, mais de 100 mil soldados, então faz com que os combates sejam mais intensos, mais cruéis e mais mortais, né? O objetivo da Federação Russa é o mesmo, destruição do Estado ucraniano, mas eles não terão sucesso, enfatizou o Kovalenko, que é o chefe do serviço, a desinformação do Conselho de Segurança e Defesa do Estado ucraniano. Atualmente a Rússia está avançando, ela avança, né, para pegar Uliápoli, nem que seja parcial, ali na região de Zaporizhia, mas eles expulsam o inimigo e a Ucrânia não está deixando. Eles estão justamente querendo fazer o mesmo que eles tiveram sucesso em Pokrovsk. Eles estão lá no sul da cidade, controlando, e a partir dali que eles estão tentando avançar mais dentro da cidade, sem sucesso também ali em Pokrovsk. Eles querem repetir a estratégia ali, mas não estão tendo sucesso. E a Ucrânia, já sabendo disso, ela já está se precavendo, e eu acredito que ali eles não vão ter sucesso. Porque a perda da cidade abriria caminho, né, para um avanço russo em direção à cidade de Zaporizhia, como eu falei anteriormente. Quanto às fortificações, os russos estão procurando contorná-las também, como em outras regiões, né? Isso torna os avanços em direção a Uliápoli, Oryukhil perigosos, mas eles também não têm conseguido contornar, porque os ucranianos estão monitorando esses flancos em que eles podem contornar e identifica eles e bombardeia essas posições russas, ou melhor, esse deslocamento para tentar atacar o flanco de Uliápoli. As principais linhas defensivas estão concentradas, ou seja, em todos no sul ali, né? Porque ali é o sul da Ucrânia, ali, a região de Zaporizhia, tal como Kherson é o sul da Ucrânia, né? E um ataque pelo leste é problemático, porque as estruturas defensivas ali não são tão fortes quanto mais ao sul, na minha opinião, mas os ucranianos parece que estão bem preparados, mesmo ao leste, segundo as informações que eu obtive. Eles acreditam que os russos já tentaram passar vindo do leste, mas não conseguiram nada. Também a situação perto de Uliápoli, ela está refletindo um padrão observado na área urbana, que nem eu falei para você, de Pokrovsk e Mirnohrad. Eles estão tentando repetir o que aconteceu lá. Em Mirnohrad eles dizem que entraram e que tem grupos lá dentro infiltrados. Não tem, né? Mas na realidade o que eles querem, então, eles falam que querem repetir Pokrovsk e Mirnohrad. Pokrovsk sim, né? Mas não vão conseguir ali também. Os comandantes já estão preparados para isso e estão eliminando os russos que estão fazendo qualquer tentativa nesse sentido. Quando eles já estão detectando que os russos estão vindo, já vai drones e tiros de obuses em cima deles. Ou seja, isso é muito intensificado, né? E não querem ter os mesmos problemas que tiveram em outras áreas onde eles acabaram avançando, tais como Vuhledar, que a Ucrânia perdeu Vuhledar há mais de um ano atrás, quase 2 anos agora,
e também a região como Bakhmut, Andriivka e outras, né? Então, esta é a situação, eles não vão conseguir, não estão tão fortes como eles apregoam, e eles têm o mesmo problema que em todas as frentes. Eles têm pessoal mal treinado. Muitos já estão vindo se entregar para a Ucrânia, antes de qualquer confronto. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem de suas redes sociais, recomendem o vídeo, ajudem, fortaleçam o canal, eu conto com vocês. Inscrevam-se que aqui todos vocês veem a verdade e deem um like. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.